1 Samuel 1, 9 a 18. A oração e voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Vamos orar. Pai querido, diante da tua palavra nos encontramos. Esperamos, ó Deus, no Senhor, que o Senhor mesmo fale ao nosso coração e aplique a tua palavra a nós. Que a tua palavra, ó Deus, tenha efeito vivificador, restaurador, motivador em nossas vidas. Que possamos estar a cada dia mais atentos para a tua palavra, para a nossa vida cristã e para as orações que colocamos diante do Senhor. Que a nossa vida devocional seja uma vida que agrade a ti. Tenha misericórdia de nós e nos ensine a cada dia, Senhor, a viver consoante a tua vontade. É o que nós rogamos, agradecidos, clamando o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, por se aproximar o dia 12 de novembro, quando vamos ter, mais uma vez, o que nós fazemos todos os anos, um dia de oração e jejum, quando vamos pegar da parte da manhã cedinho e vamos até ao culto da noite, em jejum, e a igreja toda estará orando, dividindo também em blocos, os ministérios da igreja dirigindo esses grupos de oração, e a igreja toda estará preparada para isso, pensando na oração como sendo um alimento na vida cristã, juntamente com a leitura da palavra, como sendo indispensável na vida de todo cristão, algo que naturalmente já vivenciamos, praticamos, mas nem sempre paramos para observar alguns detalhes e, de fato, como Deus se agrada. É que nós estamos nesta manhã para conversar aqui com vocês, estudar a palavra do Senhor sobre esse tema tão importante que é a oração. Eu quero pensar com os irmãos 3 perspectivas da oração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Romanos 8, verso 26, diz que nós não sabemos orar como convém. Estudar sobre oração já é muito relevante, apenas por esse grande detalhe já seria grandemente relevante. Nós não sabemos orar como convém. Nenhum cristão, nenhum crente, por mais tempo de fé que tenha, pode dizer que já aprendeu a orar como convém, que já está totalmente preparado, que não precisa mais aprender sobre oração. Negativo. Todos nós oramos e precisamos continuar buscando a Deus em oração e aprendendo como de fato Deus quer que oremos. Nós erramos pela busca de prazeres vãos, que são verdadeiras portas ao pecado. Nesse sentido, Tiago diz que ao pedirmos mal, nós não recebemos, exatamente porque muitas vezes nós pedimos para esbanjarmos os nossos próprios deleites. Nós erramos ao orar
pela linguagem muitas vezes usada. A Bíblia diz que nós não devemos ter vãs repetições, muito menos legalismo, orar para dizer aos outros que oramos, ou orar frases ou palavras bonitas para nos destacarmos diante de outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos ter intimidade com o Senhor. E a intimidade com Deus nos leva a abrir o coração, a derramar a alma, como fez aqui Ana, e nós vamos ver daqui a pouco, com palavras simples, mas com palavras profundas que saem do fundo da alma. E nós precisamos ter cuidado com o legalismo quando trabalhamos o ponto de oração. Nós erramos muitas vezes porque não buscamos os valores espirituais, como sujeição ao Senhor, paciência. Somos muito prontos a pedir, mas nem sempre para agradecer. O Senhor Jesus nos conta sobre os 10 leprosos que foram curados e apenas um voltou para agradecer. Quantas bênçãos temos recebido, quantas orações temos feito em gratidão ao Senhor. Quantos pedidos fazemos buscando coisas materiais e coisas que nos trazem de fato algo concreto às mãos. Milhares, bilhares de orações, mas quantas dessas orações são de fato para pedir valores espirituais, pedindo a Deus mais santidade, pedindo a Deus que você quer ser um dizimista fiel, que você quer ser um crente valoroso, que você quer ser exemplo para todos os que estão à sua volta, que você quer ser um evangelizador de toda a sua família, que você de fato quer caminhar com o Senhor e você precisa ser revestido dia a dia do poder do Espírito Santo. Valores como perseverança, fé, devem ser pedidos por nós. Em certa ocasião, os discípulos pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E é bom lembrar que isso foi num contexto em que Jesus falava sobre o amor. Quem de nós não tropeçamos em amar ao outro? Nós erramos também quando nós nos acostumamos com a vida cristã, acostumamos com práticas devocionais, como oração e leitura da palavra, culto, cânticos, e muitas vezes fazendo isso maquinalmente, até mesmo jejuns. Precisamos atentar para que não prestemos um culto a Deus e não levemos as nossas orações ao Senhor maquinalmente. Se não tivermos cuidado, nós começamos a ter algumas orações no estilo de rezas, e a gente já sabe qual é a oração que a gente faz para o momento da refeição, do alimento. A gente sabe a oração que a gente faz para dormir, a gente sabe a oração, e ficam mais ou menos alguns clichês, algumas orações preparadas, prontas. Se você está passando por isso, atente hoje em nome de Jesus. Deus não se agrada de um culto, de orações, de louvores feitos maquinalmente. Erramos quando nós não temos uma visão clara do que de fato agrada ao Senhor, e quando nós deixamos de estabelecer uma relação muito clara entre sentimentos e oração e jejum. Oração e jejum, práticas devocionais, mas onde estão os nossos sentimentos? Que relação tem isso? Ana foi uma mulher que chorou diante do Senhor e lhe fez um pedido, esse pedido foi aceito. Mas eu pergunto aos irmãos, o choro de Ana melhorou a sua oração? Irmãos, eu não vim fazer apologia ao choro, muito menos eu vim aqui dizer que é proibido chorar, de forma nenhuma. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas saiu há alguns meses atrás, saiu uma pastoral minha no boletim dizendo: é proibido chorar, mas Jesus chorou. Está claro que eu não sou contra o choro. Os nossos sentimentos fazem parte da nossa vida. Os sentimentos, eles estão embutidos na nossa vida, e não há como você se desligar. E nós devemos adorar a Deus sim, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso entendimento, com os nossos sentimentos. Mas deixa eu falar uma coisa: sentimento sem vida com Deus são meros sentimentos. São meros sentimentos. Não se mede o valor de uma oração pelo valor do seu sentimento.
Se você ouve uma palavra, um cântico, se você fez uma oração, ou alguém fez e você ficou arrepiado, que coisa boa, mas não é o bastante. Se você chorou, se você se derramou diante de Deus, muito bom, mas e daí? Eu conheço um pastor que ele disse: olha, se alguém chegar e começar a contar para mim experiências com Deus, as mais diversas, as mais mirabolantes que se possa imaginar, e começar a dizer inclusive que viu anjos, que está vendo isso, que aconteceu isso, aquilo, outro, ele disse: eu não vou discutir, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu não vou querer saber se é verdade ou mentira, mas eu vou perguntar para a pessoa uma coisa: e daí? Só isso, e daí? Meu irmão, você pode chorar diante do Senhor, mas e daí? E daí? O que Deus espera não é o choro e nem a falta de choro. O que Deus espera é uma vida transformada. O que Deus espera é um coração dedicado a Ele. A oração deve ser carregada de fé e de esperança. Os sentimentos, eles geralmente vão acompanhar a oração, mas ela não autentica a oração. Não autentica. Um coração compungido e contrito, um coração de fato arrependido ao Senhor, vai manifestar mudanças práticas no relacionamento com Deus e com o próximo. Isso sim vale a pena. Isso sim vale a pena. O texto mostra que Ana chorou, mas nós vamos olhar para o texto e ver que esse choro tem um motivo. O texto sagrado nos diz, em todo o capítulo 1, que Eucana, aproveitando a oportunidade da sociedade de sua época, ele teve duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra Ana. Ele amava a Ana, mas ele também tinha Penina como sua esposa e teve filhos com Penina, porque ela não era estéril. Ana era estéril, não podia ter filhos, e isso, no contexto da época, era uma mulher discriminada, era uma mulher separada da sociedade, era humilhada, tida como desprezível por não ter filhos, mas isso não era culpa dela. Ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela não podia fazer nada para melhorar essa situação, e nem muito mesmo Eli. O que Eli fazia era dizer para Ana: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E diz a palavra de Deus que todas as vezes que eles subiam para Silo para adorar ao Senhor, ele guardava a porção dobrada para Ana, sendo que para Penina e seus filhos ele dava a porção normal, mas ele procurava dispensar um cuidado especial a Ana, mas isso não a satisfazia. Ana estava então na casa do Senhor, e diz a palavra de Deus que, versículo 8 aí do capítulo 1, ou melhor, antes o versículo 7, cada vez que eles subiam para adorar, ela sofria irritações, provocações de Penina, que era a sua rival, de modo que Ana foi ficando a cada dia mais amargurada. E uma das coisas que acontecia com Ana é que ela deixava de comer, ela ficava tão triste, e algumas vezes ela chorava e não comia, versículo 7. Já que nós estamos falando de oração e jejum, é bom que você observe que o fato de você ficar sem comer não quer dizer que você está fazendo o jejum bíblico. Jejum bíblico não é para emagrecer. É bom que se pense nisso, não é? Nós vamos falar sobre oração e jejum mais algumas vezes aqui, até o dia 12, talvez depois disso, mas é bom que fique pensando estas coisas. O fato de dizer que Ana chorava e não comia, não está dizendo que ela está fazendo jejum ao Senhor, mas por outro lado também não está dizendo que ela não está. Como que é o jejum ao Senhor? O jejum ao Senhor é quando você se abstém daquele alimento ou de alguma coisa e diz: Senhor, por amor a Ti, eu dedico isso ao Senhor, eu vou me abster para a glorificação do Senhor. E naquele tempo, pelo menos, em que você desfrutaria do seu manjar, você vai ficar na presença do Senhor, glorificando a Deus, orando. E vamos pensar
em Isaías 58, né, principalmente, que diz que o objetivo do louvor não é trazer bênçãos para a nossa vida materiais, mas para chamar do Senhor bênçãos espirituais para a nossa vida. A santificação, o jejum, nós devemos buscar no jejum a nossa santificação. Não que você não possa pedir outras coisas, mas nós não podemos admitir o jejum como uma barganha, como um elemento de troca, onde você jejua e diz: Deus, eu já orei, já jejuei, agora o Senhor faz a sua parte. Não é isso. Ana chorava e não comia, e a gente não sabe se esse não comer estava embutido o jejum ou não. Eucana então lhe diz: por que choras? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? E então vem o versículo 9 que nós lemos, que diz que após terem comido e bebido, e aqui a gente não sabe se Ana participou, ou se apenas Eli, Eucana e mais Penina e seus filhos, não sabemos, mas diz que depois de terem comido e bebido, Ana se levanta e com amargura de alma ela orou ao Senhor. 3 perspectivas eu quero ver com os irmãos. 3 perspectivas de oração nesse texto que nos levam a reavaliar constantemente as nossas orações, a nos vigiarmos. A primeira perspectiva, a motivação; a segunda, objetivo; e a terceira, o testemunho. Vamos começar então. Qual é a motivação? A primeira perspectiva. Ana orou a Deus motivada pelo sofrimento que ela passava. Normalmente o sofrimento é a porta de convite ou de entrada da oração. Oramos e oramos muito, principalmente quando sofremos. E se você fizer uma avaliação da sua vida, você vai perceber que em momentos de crise, de tribulação, de angústia, de depressão, de ansiedades e de sofrimentos os mais diversos, nesses momentos você orou muito, 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 muito mais do que você ora em tempos de estabilidade. Nós vemos Isaac orando por sua mulher Rebeca, que era estéril. Nós vemos Eliseu diante do cerco da cidade, ele orou e pediu cegueira aos seus inimigos, momentos de crise. Pedro olhou pela ressurreição de uma jovem chamada Talita, um momento muito difícil na vida. Ezequias, ele ora pedindo a Deus mais anos de vida, porque já tinha sido decretada a sua morte, e uma doença incurável. Eliseu fica, ou melhor, Ezequias, o rei Ezequias, ele fica em tremenda angústia. Na época de Esdras, o povo chorou pelos pecados que haviam cometido de casamento mistos, e teve de fato que tomar uma posição diante disso, não só confessar, mas reparar o seu erro. Isso traz angústias. Eu posso dizer, irmãos, Jeremias chorava pelos pecados do povo, Neemias chorou, jejuou também, para que Deus lhe desse condições de abençoar o seu povo. Jonas orou no fundo do mar, dentro de um grande peixe, o lugar mais inusitado que poderíamos pensar, não é? Ele orou ali. Os sofrimentos nos chamam à oração, nos chamam, nos convocam. Os sofrimentos nos atraem para a oração, e eu posso dizer que até pessoas que não conhecem ao Senhor, ou que não buscam ao Senhor de fato mais regularmente, que nem vêm às igrejas, ou que não se incomodam, alguns até que se dizem ateus, na hora do sofrimento, eles estão prontos a receberem uma palavra de conforto, de oração e de estímulo. Tanto é que aqueles que trabalham em hospitais, e nós pastores que visitamos, nós percebemos, não só quem faz serviço de capelania, mas também os pastores visitando, e os irmãos que já visitaram muitas vezes, percebem como que as pessoas estão sedentas ali no leito de dor. Eu já tive experiência de ter dificuldade de sair do hospital e atrasei alguns compromissos, porque um chamava, outro chamava, e aí eu estava numa enfermaria e alguém dizia: pastor, eu sou o próximo, o senhor não é pastor? Ora por mim. Eu nunca tinha visto a pessoa, mas a pessoa está pronta para ouvir o evangelho, está pronta a receber ali uma oração, orar pela pessoa. Na verdade, a oração é o Senhor,
né? Não é pela pessoa, mas é a Deus. Mas as pessoas dizem: eu recebi a oração. Eu recebo essa coisa toda. Quem recebe é o Senhor, irmãos. Mas a gente entende quando na simplicidade, na angústia, no desespero, as pessoas dizem: o senhor é pastor, então vem aqui. Irmãos, as tribulações da vida geralmente nos convidam a orar, porque elas geram 3 efeitos em nós: a intensificação das orações, jejum e quebrantamento, sinceridade em rasgar o coração. A gente tem mais facilidade de se quebrantar, de rasgar o coração na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento, nós temos o exercício da fé e da dependência do Senhor. Dependendo da doença, você vai sendo mais e mais estimulado a exercitar a sua fé. Não é assim? A oração, no momento de crise, ela também produz experiência, esperança e perseverança. Apesar do sofrimento ser um grande motivador para as orações, ele não é o único. Quando a gente fala em motivação, eu não posso falar que a única motivação para orar é o sofrimento. Claro que não. Com Ana foi o sofrimento. Mas o que motiva muita gente a orar, apesar de ser de fato uma vida consagrada ao Senhor, muita gente, os sofrimentos nos chamam a orar, uma motivação, um sofrimento. Outra coisa, valores espirituais, como uma vida consagrada a Deus, confissão de pecados, um espírito grato, e você é um verdadeiro adorador, então você é motivado a orar por causa do amor que você tem a Jesus. Mas ainda existem pessoas que oram por motivações erradas, oram para encher a cada dia o seu coração de insensatez, de orgulho. O desejo de autoafirmação tem feito muitas pessoas orar, não para agradar o coração de Deus, mas para agradar as pessoas. Tem feito pessoas virem ao templo, não para adorar a Deus, mas para dizer que vieram. Tem feito pessoas virem para olhar quem não veio. Irmãos, são motivações erradas. Não podemos orar com essas motivações. A palavra de Deus nos fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu orava de si para si mesmo. Essa é a oração clara que a gente costuma dizer: não passou do teto. Essa não sai mesmo. Ele não foi para o trono da graça de Deus, porque ele orou de si para si mesmo. Ele não está buscando o avanço da glória de Deus, ele não está buscando o bem do reino de Deus, ele não está buscando a divulgação, a propagação do Evangelho, mas ele está buscando a sua própria exaltação. É necessário rever as nossas motivações. Esse é o primeiro ponto. Olhe para a motivação da oração. Segundo ponto, segunda perspectiva: por que é que nós oramos? Qual é o objetivo ou os objetivos da oração? Aonde é que nós queremos chegar? É muito parecido com a motivação, mas é diferente. É diferente. Se você pensar comigo, os nossos desejos mais diversos nos chamam para orar. E está tudo certo colocar os nossos desejos diante de Deus, inclusive a nossa ansiedade. O problema, ele vai acontecer quando os nossos desejos, as nossas ambições, elas não agradam o coração de Deus. Os desejos e a oração de Ana, quando ela pede um filho a Deus, agora a gente continua o texto, nós já vimos que ela estava com amargura de alma, versículo 10, ela chorou abundantemente, já vimos esse detalhe. Agora a gente entra no versículo 11, o objetivo: por que Ana quer um filho? E ela diz: Senhor, se o Senhor me atender e me der um filho, eu vou consagrar ao Senhor, eu vou fazer desse filho um missionário, eu vou entregar para o Senhor. Na verdade, eu estou te pedindo para eu te devolver. Seria como alguém que fizesse: eu vou dar um voto aqui, eu vou exemplificar com um voto parecido. Seria como se alguém dissesse: Senhor, me dê uma fazenda que eu dou metade dessa fazenda para o Senhor. Então eu dou toda, eu só quero que o Senhor me dê para eu poder dar. É mais ou menos isso.
Entendem o que eu... Agora mexeu um pouquinho com a gente, né? Que aí falou de... Não devia mexer muito mais quando se fala em pessoa, em gente. Mas deu para perceber o sentimento de uma mãe, e ela pede a Deus um filho, e ela diz: Senhor, eu vou criá-lo até que ele se desmame, seja desmamado, mas ele não é meu, ele é teu, e ele é teu de tal forma que ele será totalmente entregue para o Senhor, para a tua casa. Irmãos, é uma consagração tremenda. Aqui não é somente o caso de colocar um adesivo atrás do carro e dizer presente de Deus, porque às vezes a gente não está sabendo lidar com o presente de Deus. É presente de Deus mesmo, mas o que a gente está fazendo com esse presente? Percebem? Ana, ela diz: Senhor, o Senhor vai me dar o presente, e eu vou entregar o presente, que é o meu próprio filho, eu vou entregar na tua casa, para ele servir ao Senhor para toda a sua vida. Eu só quero, Senhor, que o Senhor me dê um filho. Eu quero ser tirada dessa condição de humilhação. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, eu não estou querendo me sobrepor, eu não quero muitos filhos, eu quero um filho. Eu quero provar o poder do Senhor sobre a minha vida, eu quero o conforto do Senhor em poder ser mãe, mas eu quero entregar para o Senhor. Eu, na minha limitação, não saberei educá-lo como o Senhor cuida, e o Senhor vai cuidar. Irmãos, isso é magnífico, quando a gente fica pensando e conjecturando o que estava no coração dessa mulher. O objetivo do seu pedido: um filho que serviria ao trabalho do Senhor, um filho missionário, antes mesmo que ele nascesse. Ela não pediu para si, ela pediu para Deus, para glorificar a Deus. Vale a pena a gente pensar nos objetivos das nossas orações, dos nossos pedidos. Muita gente busca o Senhor apenas focado nas bênçãos materiais, e hoje em dia muito mais. Os evangélicos são convocados a isso, e chega-se ao absurdo de dizer que a bênção de Deus está realmente quando você consegue multiplicar o seu patrimônio, e quanto mais aumenta, você está sendo mais abençoado. Não esquecem de olhar para a palavra que diz: aquele que busca riqueza, que quer ser rico, cuidado. Fala que o rico avarento não entrará no reino dos céus. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por aí vai. Caia em tentação e cilada, diz a palavra de Deus, os que querem ficar ricos. Muitos querem alimentar sua autoconfiança e não sua resistência ao pecado. Buscam se autopromoverem, buscam se autoenganarem. Estão tendo objetivos de oração, pedindo dons, pedindo talentos, pedindo lugar do outro, pedindo lugar de destaque na igreja, pedindo liderança para se sobrepor, para inflar o seu ego. Irmãos, nós temos que saber qual é o nosso objetivo. Por que é que você está pedindo o que você pede a Deus? A Bíblia já adianta, Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Já adianta qual vai ser a resposta de Deus: para esbanjardes em vossos prazeres, e por isso Deus não dá. Louvado seja Deus, que não nos dá muitas coisas que nós gostaríamos, pela misericórdia dEle, inclusive riquezas, viu, irmãos? Desculpe ficar tocando nesse ponto, mas é onde muitos têm se desviado. Terceiro e último, a terceira perspectiva é o testemunho da oração. Diz a palavra de Deus que o sacerdote Eli não entendeu Ana. O sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada, porque ela estava orando, mexendo com os lábios, e não saía som nenhum da sua boca. Eu fico a imaginar, talvez ela fez alguns gestos, algumas caretas, alguns sentimentos de amargura de alma, como ela mesma chegou a dizer para o sacerdote. Versículo 15, ela diz: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Esse derramar de alma não pôde ser visto por Eli. Talvez, irmãos, não será visto pelos da sua casa,
talvez não será visto pelos seus líderes, não será visto pelo seu irmão, talvez não será compreendido, mas nós não vivemos, nós não oramos, nós não cultuamos a Deus para sermos vistos pelos homens. Se fizermos desta forma, nós estamos entrando na lista dos condenados por Jesus em Mateus capítulo 6. A Bíblia diz: entra no quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós não buscamos recompensa dos homens. Mesmo assim, injustiçada por ter sido mal compreendida, Ana não desacata o sacerdote, Ana o respeita, Ana coloca a sua posição de forma muito humilde. Ela diz: meu Senhor, eu não bebi bebida forte, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada de espírito, eu derramo a minha alma diante do Senhor, eu espero um filho e não tenho. Eu espero em Deus, que Deus me dê um filho. E ele diz: que Deus te abençoe, Ana, que Deus te dê um filho. E ela sai dali dizendo: ache mercê a tua serva diante de ti. Amém, sacerdote, que Deus nos abençoe. Ela sai com essa alegria no coração, e diz a palavra de Deus que ela se foi e comeu. Versículo 18. Ela passou a comer, e o seu semblante já não era triste, porque ela sabia, ela tinha convicção de que se Deus não desse o filho a ela, a sua oração já tinha chegado ao trono da graça de Deus. Deus já tinha confortado o seu coração. Queridos, é gostoso nos lembrarmos que Deus não rejeita a nossa oração e nem aparta de nós a sua graça. Quando Ana recebe o filho, ela não pode ir nos primeiros anos adorar ao Senhor em Silo, porque ela estava sendo prudente, cuidando do seu filhinho e o amamentando. Mas assim que ele pôde, que ele foi desmamado, diz a palavra de Deus que ela o levou, versículo 24, e levou também uma oferta ao Senhor para apresentar um culto a Deus. O menino ainda era muito criança, não diz aqui a idade, versículo 24, mas diz que ele era muito criança. E agora ela testemunha dizendo: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Irmãos, é maravilhoso você poder voltar ao lugar do seu sofrimento e testemunhar a graça de Deus. Eu sou muito saudosista. Eu gosto muito de voltar aos lugares onde eu morei, aonde eu vivi, por onde eu passei, e olhar a história de Deus e começar a me lembrar, e muitas vezes me emociono com a graça de Deus. Irmãos, é glorioso olhar para trás e testemunhar a nossa família, os feitos do Senhor, o que ouvimos, aprendemos, o que nos contaram nossos pais, a nossa própria história de vida, a história de Israel, do povo de Deus, a fidelidade do Senhor acompanhando. Contar estas coisas significa viver a vida cristã com integridade. Ana volta, cumpre o seu voto a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada de tolos. Não precisamos votar, mas se votarmos devemos cumprir. Ana cumpre o seu voto e diz: eu sou aquela mulher. Hoje eu estou diferente. Está aqui a prova do amor de Deus. Mas, irmãos, ela não faz isso para se vangloriar. Ela entrega ao Senhor. Contar aos outros o que Deus tem feito por nós é sublime, mas nós temos que fazer da forma correta. Deixa eu chamar mais uma vez a atenção, só mais um segundinho. Nós precisamos considerar no testemunho a motivação do testemunho. Tem que ser um espírito grato a Deus. O testemunho, ele anda de mãos dadas com a gratidão. Algumas vezes ele vem depois da gratidão. Primeiro a gente agradece a Deus, a gente tem certeza que Deus me deu, depois eu conto para os outros. E algumas vezes a gente não conta para os outros porque a gente passa despercebido da coisa que Deus nos deu, e nós somos tão ingratos e maus que a gente não agradece a Deus. A gente não reconhece o que Deus tem feito por nós, o pão nosso de cada dia e todas as outras coisas, que por não sermos gratos nós deixamos de testemunhar, deixamos de contar, pela nossa insensibilidade.
Precisamos observar que o testemunho, ele tem que ser real, ele tem que ser discreto, ele tem que ser sem exageros. Não é muito costume nosso, nas nossas liturgias, no culto, ter momentos de um testemunho público. Tivemos um ou outro caso, mas não temos, é normal, não colocamos isso aqui no culto. De forma geral, não é que é proibido, tá? Mas nós incentivamos que todo cristão coloque diante das pessoas crentes e não crentes o seu testemunho. Mas não é um testemunho, irmãos, é o testemunho. Não é você ficar se lamentando, se autocomiserando, dizendo: tadinho de mim, olha o quanto que eu sofri. Não é isso. Não conte tanto sobre você, conte sobre Deus. Um dia o Senhor Jesus atravessa para Gadara, Gerasa, que é a mesma cidade. Ele cura um moço endemoniado. A cidade ficou perplexa, mas mandou Jesus embora. O homem ele ia para o cemitério, ele se rasgava com lanças, ele era um terror na cidade. Agora ele está curado, mas a cidade não quis Jesus e mandou Jesus embora. Vai embora que nós estamos com medo do Senhor. Esse homem pede a Jesus para entrar no barco e ir embora com Jesus. Jesus olha para o homem e diz: vai, volta para casa e conta para os teus o que eu fiz por você, o que Jesus fez por ti, o que Deus fez por ti. A nossa tarefa, irmãos, não é sair daqui e contar para as pessoas o que Deus fez por nós. Quando você anunciar a fé reformada que está aqui, você não vai superexaltar os preletores, a organização, nada, mas você vai exaltar o nome de Deus e dizer: olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus me falou, olha o que eu aprendi. O testemunho deve glorificar a Deus e contribuir para o reino do Senhor. Eu finalizo dizendo que a oração, ela não pode ser negligenciada pelo cristão, ela não pode ser banalizada, e ela não pode ser usada sem uma perspectiva de adoração ao Senhor. Oração é adoração. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar. Não pare de orar. Você não precisa nem mesmo fechar os olhos para orar. Ore constantemente, mantenha-se conectado com o Senhor. E eu digo a você: ore sem cessar, descobrindo a cada dia motivações justas de oração. Busque motivações justas de oração, como um coração quebrantado e com sede de Deus. Motivações justas. Segundo, ore sem cessar, tendo objetivos que agradem o coração de Deus. Por que é que você quer o que você quer? Por que é? É para você ou para o reino? Não tem problema você usar para o seu conforto, mas será que você realmente vai administrar aquilo que Deus tem te dado, sob a sabedoria, submissão e amor ao Senhor? Tenha objetivo que agrade a Deus. Terceiro e último, ore sem cessar, tendo testemunho e gratidão ao Senhor em todas as situações, mesmo quando Deus responder de forma contrária àquilo que você pediu. Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de ser amor, Deus não deixou de ser fiel, compassivo e bondoso para com você e para comigo, quando Ele diz não, ou quando Ele responde de forma diferente às nossas orações. Que Deus nos console, nos conforte, nos estimule a sermos varões que de fato e de verdade amem a Ele e tenham orações que agradem a Ele para a glória e honra do nome dEle. Amém?